Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre impulso e quantidade de movimento. Bom, vamos pensar aqui no que é o impulso. Quando nós damos um impulso em alguma coisa, nós essencialmente estamos empurrando ou puxando algo. Então vamos imaginar aqui que nós temos um objeto, e esse objeto estará submetido então a uma força, que nós vamos colocar aqui. Esse impulso ele vai durar exatamente enquanto essa força daqui existir. A partir do momento então em que essa força for removida, o impulso passa a ser zero. Ou seja, o impulso depende então basicamente da força e do intervalo de tempo que nós passamos aplicando essa força. Ou seja, temos que o impulso vai ser força vezes a variação de tempo em que ocorreu essa força. Percebam então que ao aplicar uma força aqui, e dado que essa resultante não seja zero, nós vamos gerar então uma certa velocidade nesse corpo, que estará alinhada com a força inclusive. E essa velocidade vai gerar assim uma certa quantidade de movimento que vai estar ocorrendo com esse corpo. Quanto maior for então essa velocidade, mais movimento nós vamos conseguir enxergar. E se nós tivermos então um corpo pequeno com essa mesma velocidade ou um corpo grande com essa velocidade, nós conseguimos inferir que há mais movimento quando o corpo é grande do que quando o corpo é pequeno, pois há mais coisa em movimento. Então, a quantidade de movimento, ela mede basicamente a quantidade de massa que está em movimento e o quão brusco é esse movimento, ou seja, ela mede a relação entre a massa, temos então a relação entre a massa, isso é um Q, e a velocidade. Percebam que em ambos os casos nós temos a força e nós temos que é uma grandeza vetorial e nós temos o tempo que é uma grandeza escalar, ou seja, isso aqui, o impulso, tem de ser uma grandeza vetorial, que o impulso vai ser exatamente no sentido e direção da força. Em relação à quantidade de movimento, nós temos exatamente a mesma situação. Nós temos a velocidade, que é vetorial, e nós temos a quantidade de movimento, que deve ser vetorial. E a quantidade de movimento é na mesma orientação que a velocidade. Percebam então que há uma relação entre essas duas coisas, já que o impulso gera movimento e a quantidade de movimento mede esse movimento. E como que se dá essa relação então? Vamos dar uma olhada no seguinte. Vamos reescrever cada uma das fórmulas aqui. Nós temos que o impulso ele é basicamente o produto da força que está sendo exercida e da variação de tempo. Só que especificamente a força ela pode ser escrita segundo a lei de Newton de outro modo. A gente pode dizer então que força é massa vezes a aceleração. E o resto da equação nós mantemos igual então. Então, o que é que acontece? O impulso passa a ser a massa vezes a aceleração vezes o ΔT. E daqui tem uma outra coisa que talvez a gente consiga perceber, que o produto da aceleração e do tempo, ele gera uma variação de velocidade, lá de cinemática. Então isso aqui pode ser reescrito como sendo a variação de velocidade. Então vamos reescrever toda a nossa equação, que o impulso vai ser igual a massa vezes a variação de velocidade. Agora vocês conseguem enxergar um pouco melhor a relação entre essa equação daqui e essa equação daqui? Basicamente, nós temos então m de um lado, m do lado, certo? V e ΔV. Ou seja, o impulso mede a variação da quantidade de movimento, já que a massa é constante, só a velocidade está mudando. Ou seja, nos finalmente, nós podemos escrever que o impulso é a variação da quantidade de movimento.
Isso é conhecido como o teorema fundamental do impulso. Beleza, legal, mas para que vai servir isso tudo aqui então? Ainda não consigo enxergar muito bem. Bom, vamos pensar o seguinte, imagine então que a gente tem um canhão, cuja massa do canhão, vamos colocar aqui então, massa do canhão, vai ser de 500 quilos. E vamos imaginar que esse canhão vai atirar um projétil, ele vai atirar uma bala então. Vamos desenhar aqui a nossa balinha, ela vai ficar transparente aqui dentro, tá aqui. E vamos dizer que a massa então da nossa bala, ela era, por exemplo, de 2 quilos. Uma vez que tenha havido então o tiro, essa nossa bala ela vai sair para cá e o nosso canhão vai ser arrastado para o outro lado. O que é que vai estar acontecendo então? O que é que a gente pode dizer? Como não houve nenhuma força externa atuando aqui, nós podemos dizer então que a quantidade de movimento que nós tínhamos antes, será então igual à quantidade de movimento depois do tiro. E qual que era a quantidade de movimento que a gente tinha antes? Seria a massa do canhão vezes a velocidade do canhão antes do tiro, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala também antes do tiro. Isso seria igual então a massa do canhão vezes a velocidade após o tiro, mais, deixa eu me reduzir um pouquinho aqui, a massa da bala após o tiro também. Beleza. Supondo então que a nossa bala tenha acabado com uma velocidade de 500 metros por segundo. Então vamos desenhar aqui. A velocidade da nossa bala então acabou sendo 500. Qual foi então o recuo do nosso canhão? Com que velocidade ele recuou? Bem, se esses dois lados então têm que ser iguais, tudo bem. Nós sabemos que essa velocidade daqui, do canhão antes, era zero. Nós também sabemos que a velocidade também era zero. Ou seja, esse primeiro termo, que é a massa do canhão vezes zero, dá zero. E o segundo termo, então, que é a massa da bala vezes zero, também dá zero. E isso vai ter que ser igual à massa do canhão, 500, vezes a velocidade do canhão, depois do tiro, mais o produto da massa da bala, vezes a velocidade da bala. Perceba, então, só para finalizar, que isso tudo vai ser igual a zero, ou seja, 500 vezes a massa do nosso canhão, 500 vezes a velocidade do canhão após o tiro, vai ser igual a 2 vezes 500, que dá 1000. Subtraindo então 1000 dos dois lados, nós vamos ter menos 1000, vai ser igual a 500 vezes a velocidade do canhão. Repare então que nós temos uma diferença de sinal aqui, que a nossa velocidade, quando dividimos os dois lados por 500, teremos então menos 1000 por 500, teremos menos 2 e metros por segundo, será igual à velocidade do canhão após o tiro. Eu quero enfatizar esse menos aqui, porque nós admitimos que o sentido da velocidade da bala estava indo para lá, foi positivo. Como nós podemos aqui ver que essa velocidade ficou positiva. Então, já que o nosso canhão foi para o outro lado, o sinal dele teria que ser negativo, como está bem representado aqui. Então, com a quantidade de movimento, nós podemos verificar o que é que vai acontecer quando os corpos se empurram. E um uso talvez um pouco mais comum, mais corriqueiro disso,
seja quando nós enxergamos as colisões. Mas como assim as colisões? Bom, as colisões para nós serão basicamente quando quaisquer dois corpos se baterem. Então o que é que vai acontecer? Nós vamos ter... E percebam que para eles se baterem, eles têm que ter uma velocidade de aproximação. Ou seja, eles precisam de uma velocidade de aproximação. Pois se eles não estiverem se aproximando, se eles não estiverem chegando perto uns dos outros, eles não vão se bater. E percebam então que essa velocidade, ela depende da velocidade relativa de ambos. Se os dois estão andando para o mesmo lado, a velocidade de aproximação vai ser a diferença de velocidade entre eles. Se os dois então estiverem com sentidos contrários, a velocidade relativa vai ser a soma das velocidades. Então, bem, vamos desenhar aqui no nosso exemplo que os dois estão indo em sentidos contrários. Ok. E uma vez que eles batam, só pode acontecer uma de duas coisas. Essencialmente, quando eles baterem, eles podem ficar juntos. O que é que vai acontecer nesse caso? Eles vão chegar, se encontrar e vão ficar indo em direção a um dos dois. Se eles vão ficar juntos, atentem para o fato de que no final das contas eles têm que estar com a mesma velocidade. Do contrário, eles iriam estar se separando. Eles teriam uma velocidade de afastamento. A outra possibilidade, então, é dos dois ficarem afastados. Ou seja, eles iriam se encontrar, se batem, e eles podem ir em sentidos contrários, ou então algum deles pode ir mais rápido que o outro. Mas no final das contas, percebam que a velocidade deles ela vai ser diferente. Seja ela em módulo, em que os dois estariam andando na mesma direção, mesmo sentido, mas com intensidades diferentes, ou em sentido. Nós poderíamos apresentar como sendo uma seta maior e uma seta menor. Então percebam que a segunda situação ela descreve uma velocidade de afastamento, que nesse caso daqui, em que eles dois saem juntos, essa velocidade vai ser zero, ou essa velocidade, quando os dois ficam separados, ela vai ser diferente de zero. Então nós podemos escrever todo e qualquer tipo de colisão entre dois corpos como sendo, de algum modo, aquelas em que eles vão ficar juntos ou separados. Como a gente já disse antes, se não houver nenhuma força externa, ou seja, se ninguém de repente empurrar algum desses corpos, a quantidade de movimento aqui vai ser conservada. E, se essa quantidade de movimento vai ser conservada, nós podemos descobrir o que acontece com cada um dos corpos, dizendo que o que antes, a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois da colisão. E isso daqui, no caso, ainda precisa de mais um pequeno detalhe, que a gente ainda não sabe, depois da colisão, como é que ficou distribuída a velocidade. A gente não sabe se eles ficaram no mesmo sentido, se eles mudaram de sentido, nem quem ficou mais rápido ou quem ficou mais devagar. E para poder definir isso, então, para fazer com que esse cálculo seja útil, a gente precisa definir como é que ficou dada essa distribuição das velocidades. E essa distribuição, ela é dada por uma coisa chamada coeficiente de restituição, que é representado pela letra E, e que basicamente é a relação entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Percebam então que, basicamente, há três situações. Uma delas em que a gente sabe que vai dar zero, já que a velocidade de afastamento será nula, que é quando eles ficam juntos. A outra situação que a gente sabe é quando a energia mecânica vai ser completamente conservada, ou seja, cada um vai para um lado e nós teremos então o valor 1. E nós temos aqui no meio vários outros valores possíveis. Essas primeiras colisões aqui,
são chamados de colisões inelásticas, em que elas conservam a quantidade de movimento, mas elas não conservam a energia cinética. Nessa outra aqui, nós teremos as colisões elásticas, em que se vai conservar tanto a quantidade de movimento quanto a energia cinética. Então, sabendo das velocidades iniciais de cada um dos corpos, nós temos então como dizer, a partir desse coeficiente, como ficou a relação entre as velocidades. E a partir dessa relação entre as velocidades, nós temos então como calcular a quantidade de movimento depois. E basicamente com isso nós concluímos então o que tinha para ser visto a respeito de impulso, de quantidade de movimento e sobre colisões. Bons estudos!